exaltado e glorificado seja a santidade do único que é digno, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que nós possamos a cada dia glorificarmos a santidade do nosso Criador. Que possamos ter a sua presença no nosso viver diário. Irei falar um pouco sobre as deficiências de uma seita. Nós sabemos que uma seita não tem a sua base sólida na rocha, no Evangelho da salvação. Em uma seita tem muitas divisões, muitas desavenças, porque a sua base sólida não é no Evangelho da salvação, não é no Evangelho do reino. A sua pedra, ela não está edificada sobre a rocha. Por isso, dentro de uma seita, sempre há discordâncias, sempre há divisões. E é o caso da seita do ministério dos Adventistas do Sétimo Dia, que com muita responsabilidade irei falar aqui. Mas prepare aí seu copo com água. No final iremos consagrar esta água para fazermos uso. Não são poucos os adventistas que, quando ouvem falar que este ministério, que a igreja adventista é uma seita, eles não gostam, discordam. Eu acredito que eles devem estar temendo o juízo final, porque os participantes de uma seita, todas elas, sem exceção, a sua base não é no Evangelho do reino, e por não ter a sua base no Evangelho do reino, os membros de uma seita não têm renovo. As suas mensagens, os membros não renovam, não nascem de novo. E todos os adventistas sabem, pelos caminhos que andaram, a profetisa Ellen White, e falam que o Senhor chamou alguns homens que eles não quiseram, e aí chamou Ellen White. Imagina o Senhor, a senhora. Se o Senhor, se o Santo Espírito tivesse chamado uma mulher para fundar uma igreja aqui na terra, seria uma grande desonra para o Evangelho da salvação, não menosprezando a capacidade das mulheres,
falo aqui com todo respeito pelas mulheres, mas se o Senhor tivesse chamado uma mulher, ou chamar uma mulher para fundar uma igreja, estaria sido isso aí seria uma pobreza para o evangelho, para a pregação do evangelho da salvação. E o Santo Espírito iria encontrar Ellen White onde? Nas reuniões da maçonaria, lendo o livro dos Mormons, escrito por José Smith Jr. Então vejam onde o Santo Espírito poderia encontrar, falar com Ellen White, ou através dos sonhos e das visões. Parece que durante o seu ministério ela andou mais dormindo do que acordada. Segundo os adventistas, ela teve cerca de 2.000 sonhos e visões. Jamais o Santo Espírito pode falar com alguém senão através da sua palavra. Porque assim toda a palavra, se fosse assim, toda a palavra cairia em descrédito. O Santo Espírito falar com alguém, deixando de lado a sua palavra, aquilo que ele inspirou. Agora, presta aqui atenção a senhora. Senhor, isso aqui é para o Senhor, para a senhora, que não conhece tanto a palavra, para não ser enganado por aqueles mulheres que estão dirigindo o ministério, não serem enganados pela seita dos adventistas, dizendo que uma mulher pode fundar ou dirigir uma igreja. Para os leitores mais simples desse canal, Cristo chamou 12 discípulos, e no meio destes discípulos, nenhuma mulher. Vejam, senhores, para os senhores tirarem as suas conclusões, chamando assim 12 discípulos. No meio desses 12 discípulos, nenhuma mulher. Por quê? No livro de Apocalipse 5, Altíssimo Criador nos dê sabedoria para compreender estas verdades. Apocalipse 5, versículo 10. E também 1, versículo 6. O Senhor, ao derramar o seu sangue, comprou reis e sacerdotes. No meio desses reis e sacerdotes, não pode ter nenhuma mulher. No chamado de Cristo aos seus discípulos, não poderia ter nenhuma mulher. Se tivesse uma mulher no meio dos discípulos, no chamado de Cristo aos discípulos, a Bíblia toda cairia em descrédito. O livro do Apocalipse não teria nenhuma credibilidade.
porque Cristo estaria assim contaminando as grandezas do Evangelho, colocando mulheres no meio desses reis e sacerdotes. Então, Cristo jamais irá conformar ou chamar uma mulher. Santo Espírito jamais chamará uma mulher para abrir uma igreja, um ministério, porque toda a Bíblia irá cair em descrédito. No meio dos reis e sacerdotes não pode ter mulher. Eis o porquê: no meio dos discípulos não tinha nenhuma mulher. No chamado apostólico, no chamado que Cristo fez aos discípulos, nenhuma mulher. Aí os senhores poderão dizer: olha, e Maria Madalena e as outras Marias? Estas eram seguidoras. Os adventistas zombam de Deus ao dizerem que a igreja adventista, ministério adventista, é a igreja de Deus aqui na terra. A igreja fundada por uma mulher. Isso é zombar de Deus. Atos 5, 29. Eles tentam enganar o Santo Espírito, mentindo para o Santo Espírito. O meu conselho para os adventistas, que devem se admitir, ter a humildade para compreender que estão dentro de uma seita, que o ministério adventista do sétimo dia é uma seita. Eis o porquê mais de 200 seitas saíram de lá. Mais de 200 divisões essa seita já teve. E os adventistas deveriam ter a humildade para compreender, para aceitarem que a adventista é uma seita. Jamais uma igreja, ministério fundado por uma mulher, com as doutrinas tal qual a adventista, pode ser reconhecida como igreja de Deus aqui na terra. Então, os adventistas, ao dizerem que a adventista é a igreja de Deus, eles estão mentindo para o Espírito Santo. Estão zombando do Senhor. E aí, o que eu acredito, que por falta desta humildade, desta sinceridade, deste reconhecimento, os adventistas poderão enfrentar o juízo eterno. O que eu aconselharia eles fazerem é se humilharem sobre a poderosa mão do nosso Criador e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou frequentando uma seita. Eu estou dentro de uma seita. Senhor, tenha misericórdia, salva minha alma. Só isso. Só isto. Somente isto. Os adventistas do sétimo dia reconhecerem que este ministério é uma seita, como é uma seita. Falarmos que este ministério é uma seita é
elogiando, porque uma mulher nem uma seita não tem autoridade para fundar, quanto mais uma igreja evangélica. Então dizermos que a Adventista do sétimo dia é uma seita é um elogio. O ministério adventista vai muito além de uma seita. Então, a partir do momento que os adventistas do sétimo dia reconhecer que este ministério é uma seita e dizer para o Senhor, fazer uma oração sincera com o Senhor, dizer: Senhor, eu estou dentro de uma seita, tem misericórdia de mim, Senhor, salva a minha alma, só isto basta. E o Senhor, a senhora que frequenta esse ministério, irá ver a poderosa mão do Senhor te tomando pela mão e te mostrando as grandezas do Evangelho do Reino, do Evangelho da Salvação. A Ellen White, a idolatrada por muitos no ministério adventista, é a única besta reconhecida na Bíblia. O nome 666, a maneira de viver, tudo de Ellen White é muita coincidência. A besta, a qual é idolatrada por aqueles que irão prestar contas no dia do juízo. E eu falo aqui sem medo, sem nenhuma precipitação. Aqueles que estão exaltando a Ellen White como profetisa do Senhor, como a serva do Senhor, irão prestar contas no dia do juízo. Porque jamais uma mulher terá autoridade, será chamada pelo Santo Espírito para fundar um ministério aqui na terra. Eu não serei muito radical. Uma senhora abrir, fazer uma reunião de oração, orar com as outras irmãs, nada pode impedir as pessoas se consagrarem a sua vida a Deus, mas abrir igrejas, jamais. Se isto fosse permitido, no meio dos discípulos teriam mulher. E aí, o livro do Apocalipse, capítulo 5, 10, não seria reis e sacerdotes, seriam reis, sacerdotes e mulheres sacerdotisas, as quais a palavra do Senhor não reconhece, sacerdotisas, não reconhece bispas, não reconhece pastoras, não reconhece apóstolas. São invenções dos homens. E nós temos que ficar com a palavra. Se não quisermos perdermos a nossa salvação, temos que estarmos de conformidade com a palavra. Além de tudo, de todas as deficiências de Ellen White, ela ainda fez um pacto sujo com a sociedade secreta para o crescimento da seita dos adventistas. Então, este pacto sujo que Ellen White fez, isto irá pesar no dia do juízo. Falo aqui sem nenhum temor, sem nenhuma precipitação. O Senhor me levantou para falar isso. Esse pacto
que Ellen White fez com o bode na sociedade secreta, isso é que impede os adventistas entenderem, enxergarem, se conscientizarem do que o ministério adventista vai muito além de uma seita. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, que o Senhor possa compadecer das almas dos adventistas, dos pastores. Estou apenas dando a mensagem a qual o Senhor me levantou para falar. Não me tenha como inimigo. Estarei em oração por todos os adventistas, porque reprisarei tantas vezes, são almas que gostariam de estar no céu e ficar fora do céu por uma falsa doutrina, dentro de uma seita, cegado pela ganância dos homens. Isso é muito triste. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água deste homem, a água desta mulher. Todos aqueles que fizerem parte deste momento receberão bênçãos em abundância para a glória do seu nome. Tome da água, deixa um pouco, lava os seus olhos, dê também um pouco para o enfermo, para que a bênção do Senhor possa chegar nas nossas vidas mais rápido. Agora feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Meu Pai, exaltado seja a glória do Cordeiro, exaltado seja a grandeza do Santo Espírito. Honra, glórias, poder e majestade seja dado à santidade do Senhor. Exaltado seja o seu santo nome, meu Pai. Visita a vida deste homem, desta mulher, visita também a vida dos membros deste ministério, os pastores, que possamos fazer um concerto para glorificar o seu nome, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. O Senhor te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.